Talvez você esteja cansado. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente cansado. Cansado de tentar ser bom, compreensivo, cristão, e mesmo assim sair machucado. Cansado de conviver com alguém que drena sua paz, sua alegria e até a sua fé. E talvez o que mais doa seja a culpa silenciosa que acompanha tudo isso. Será que estou sendo um mau cristão por querer me afastar? Hoje, eu quero falar com você com clareza, com amor e com base na palavra de Deus. Deus não te chamou para viver adoecido emocionalmente em nome do amor. Neste vídeo, vamos compreender, à luz do pensamento de C.S. Lewis e das Escrituras, por que pessoas tóxicas existem, por que elas nos afetam tão profundamente e, principalmente, como agir de forma cristã sem perder a alma, a fé e a paz no processo. Permaneça até o final, porque isso não é apenas esclarecimento, é libertação espiritual. Quando falamos sobre pessoas tóxicas dentro do meio cristão, um silêncio desconfortável costuma surgir. Parece que o tema incomoda, como se falar disso fosse falta de amor, de perdão ou de espiritualidade. Mas ignorar a realidade não nos torna mais santos, apenas mais confusos e feridos. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, nunca separou espiritualidade de realidade humana. Pelo contrário, ele ensinava que quanto mais espiritual alguém se torna, mais lúcido fica sobre o bem, o mal e os limites necessários para viver na verdade. Lewis nos ensina que o maior problema do ser humano não é apenas o comportamento externo, mas o ego desordenado. Em cristianismo puro e simples, ele afirma que o orgulho é o pecado central, aquele que dá origem a quase todos os outros. A pessoa tóxica, sob essa perspectiva, não é alguém forte ou dominante, mas alguém espiritualmente imatura, dominada pela necessidade de controle, validação e superioridade. Ela precisa vencer, ter razão, ser admirada ou ser vítima. Não por maldade consciente, mas porque ainda não aprendeu a morrer para si mesma. Esse ego desordenado se manifesta de muitas formas: vitimismo constante, manipulação emocional, agressividade disfarçada de sinceridade, espiritualidade usada como instrumento de controle, necessidade contínua de atenção. C.S. Lewis explica que quando o ego governa, o amor deixa de ser doação e passa a ser troca. A pessoa não se relaciona para amar, mas para se abastecer. E quem convive com ela sente exatamente isso: esgotamento, confusão, perda de alegria espiritual. Aqui existe algo profundamente libertador que precisa ser dito com clareza. Pessoas tóxicas não são assim porque você falhou. Elas são assim porque ainda não permitiram que Deus trate profundamente o próprio coração. A Escritura confirma isso quando diz: nada façais por vanglória, mas por humildade. Onde não há humildade, há disputa. Onde há disputa, há desgaste. Onde há desgaste constante, há adoecimento da alma. Isso nos leva a uma pergunta importante: por que isso nos afeta tanto? C.S. Lewis afirma que o sofrimento humano se intensifica quando confundimos amor com necessidade. Muitos cristãos permanecem em relações tóxicas não por amor genuíno, mas por medo. Medo de desagradar, medo de rejeição, medo de parecer menos espiritual. Existe uma armadilha silenciosa no meio cristão: a ideia de que suportar tudo nos torna mais parecidos com Cristo. Mas Lewis é muito claro ao mostrar que Jesus não veio para nos ensinar a desaparecer, nem para reforçar um ego ferido disfarçado de santidade. Jesus amava profundamente, mas não se deixava dominar. Ele se retirava quando necessário, confrontava quando preciso. Não entregava acesso irrestrito a quem não estava disposto à verdade. Se você sente culpa por desejar distância de alguém que constantemente te machuca, talvez essa culpa não venha do Espírito Santo, mas de uma falsa espiritualidade construída sobre medo e obrigação. A palavra de Deus nos orienta com sabedoria. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. O erro cristão mais comum ao lidar com pessoas tóxicas é tentar salvá-las às custas da própria saúde emocional e espiritual.
C.S. Lewis nos lembra que somente Deus transforma corações. Quando assumimos esse papel, estamos tentando ocupar um lugar que não nos pertence. Você não foi chamado para ser o redentor de ninguém. Existe até mesmo uma falsa humildade, que no fundo é orgulho disfarçado. A crença de que se você amar o suficiente, a pessoa vai mudar. Isso não é amor cristão, é controle espiritual. O amor cristão é livre. Ele oferece, mas não força. Ele ora, mas não se anula. Ele perdoa, mas não se expõe continuamente ao dano. A Bíblia é clara ao nos alertar. Não deis lugar ao diabo. Permanecer de forma constante em ambientes de abuso emocional e espiritual abre brechas profundas na alma e enfraquece a fé. Diante disso, como agir de forma cristã, madura e saudável? O primeiro passo é examinar o próprio coração. C.S. Lewis ensina que o crescimento espiritual começa com honestidade interior. Antes de qualquer decisão, pergunte a si mesmo: estou tentando agradar a Deus ou às pessoas? Estou agindo por amor ou por medo? A verdade sempre liberta, mesmo quando dói no início. O segundo passo é estabelecer limites claros. Limites não são muros de ódio, mas cercas de proteção. Dizer não pode ser um ato espiritual. Reduzir a convivência pode ser obediência. Silenciar diante de provocações pode ser sabedoria. O cristão não é chamado para viver em confusão constante, mas em ordem e paz. O terceiro passo é parar de se explicar excessivamente. Pessoas tóxicas usam explicações contra você. Elas distorcem, manipulam e culpabilizam. C.S. Lewis nos ensina que a verdade não precisa ser defendida de forma interminável. Seja simples, firme e claro. A firmeza não contradiz o amor. Ela o sustenta. O quarto passo é aceitar que nem todas as pessoas caminharão com você. Isso não é falta de perdão. É discernimento espiritual. A própria Escritura reconhece essa realidade quando diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Nem sempre é possível. E reconhecer isso traz descanso à alma. O quinto passo é entregar essa pessoa verdadeiramente a Deus. Ore, libere, confie. Mas saia do lugar de controle. Deus cuida melhor do outro quando você deixa de tentar salvá-lo com suas próprias forças. Às vezes, o afastamento é o instrumento que Deus usa para tratar ambas as partes. C.S. Lewis dizia que Deus se importa mais com o que estamos nos tornando do que com aquilo que estamos passando. Em muitos casos, o afastamento de uma relação tóxica não é fracasso espiritual, mas o início de um processo profundo de cura. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo algo diferente. Alívio. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque agora você entende. Entender traz paz. Discernir traz liberdade. Obedecer traz descanso. Deus não quer você vivendo na culpa, mas na verdade. Não quer você se anulando, mas amadurecendo. Não quer você preso, mas livre. Amar como Cristo não é suportar tudo, é permanecer na luz. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a 3 atitudes simples e importantes. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Escreva nos comentários se você já viveu ou ainda vive uma relação assim. E se inscreva no canal para continuar caminhando nesse processo de amadurecimento espiritual e emocional. Que o Espírito Santo te conceda discernimento, paz e coragem. Que você aprenda a amar com verdade, limites e graça. Que Deus abençoe sua vida e seu coração.